Olá! Neste vídeo vamos apresentar uma análise estatística inferencial de um conjunto de dados relacionados ao risco de doença cardíaca coronariana nos próximos 10 anos, baseado em fatores comportamentais, médicos e demográficos. Este estudo foi desenvolvido pelos alunos Victor Botelho, Arthur Filietais e Thiago Tavares e faz parte de um trabalho de extensão da matéria de Introdução à Inferência Estatística, ministrada pela professora Cibele Russo, do curso de Ciência de Dados do ICMC da USP. O objetivo principal foi identificar variáveis que influenciam diretamente esse risco de doença cardíaca, que abreviaríamos por CHD, aplicando os testes estatísticos adequados com base nas peculiaridades de cada um. O dataset utilizado foi o Framingham Heart Study, disponível no Kaggle, fruto de um estudo norte-americano contendo mais de 4.000 registros de pacientes com variáveis como idade, colesterol, pressão arterial, glicose, IMC, tabagismo, entre outras. Nosso estudo começa importando as bibliotecas que serão usadas em nosso código, assim como o carregamento dos dados, baixando diretamente o dataset do site Kaggle e exibindo seu começo. Em seguida, verificamos a quantidade de linhas e colunas do dataset e criamos uma lista de todas as variáveis, exibindo sua quantidade não nula e seu tipo de dado. Na sequência, realizamos um pré-processamento. Renomeamos as variáveis para português para facilitar o entendimento em nossos estudos com elas. Feito isso, já exibimos aqui algumas características estatísticas das variáveis, como média, valores máximos e mínimos e seus quartis. Então, passamos para a análise exploratória dos dados. Primeiramente, construímos histogramas das variáveis contínuas e discretas, permitindo observar a distribuição geral dos dados. Após isso, avançamos para uma seção com diversos tipos de gráficos. O primeiro deles é um heatmap de matriz de correlação, revelando relações importantes como a tendência de aumento do colesterol com a idade. Similarmente, construímos box plots e strip plots, comparando variáveis como sexo e cigarros fumados por dia, escolaridade versus IMC, faixa etária com colesterol e com o risco de CHD. Por fim, geramos um bar plot da quantidade de pessoas com risco de CHD por hábito de fumar. Na seção 3.2, também foram geradas contagens, todas comparando o risco de CHD com variáveis como diabetes e hipertensão. Esses padrões visuais levantaram hipóteses que investigaremos posteriormente com testes estatísticos. Agora, vamos aos testes de normalidade e inferência. Após a análise exploratória, vamos realizar testes de normalidade para verificar se as variáveis quantitativas contínuas seguiam uma distribuição normal. Para isso, aplicamos o teste de Shapiro-Wilk e os qqplots, que produziram 6 gráficos e 6 p-valores para as variáveis escolhidas. Após os p-valores dos testes de Shapiro-Wilk indicarem o desvio da normalidade e os pontos nos qqplots visualmente não seguirem a linha de referência, ou seja, apresentarem uma simetria, podemos concluir que as distribuições das variáveis não puderam ser aproximadas para uma distribuição normal. Diante disso, optamos por utilizar testes não paramétricos. Para comparar variáveis contínuas entre dois grupos, pessoas com e sem risco de CHD, aplicamos o teste de Mann-Whitney-U. Nesse teste, comparam-se medianas de duas amostras independentes. Ele é o equivalente não paramétrico do teste de T-Student para amostras independentes. Se o p-valor for menor que o nível de significância pré-definido, nesse caso 0.05, a hipótese nula de que as amostras são semelhantes é rejeitada, indicando diferenças significativas nas distribuições. Para esse teste, utilizamos as variáveis quantitativas contínuas do teste de normalidade. A partir dos resultados do p-valor, as variáveis colesterol total, pressão arterial, ICMC, glicose apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Por outro lado, a frequência cardíaca não apresentou diferença relevante, com o p-valor aproximado de 0.24. Para investigar variáveis com mais de 2 grupos, utilizamos o teste de Kershaw-Weiss, que é uma generalização do teste anterior. Esse teste foi aplicado para comparar colesterol por níveis de escolaridade, pressão sistólica por faixa etária, glicose por número de fatores de risco e o colesterol total também por faixa etária. Descobrimos indícios de que tanto a pressão sistólica quanto o colesterol aumentam significativamente com o envelhecimento, e que a glicose também cresce à medida que as pessoas acumulam fatores como diabetes, hipertensão e tabagismo. Já no caso do colesterol por escolaridade, não houve diferença significativa, indicando que a variável educacional não apresentou influência direta nesse indicador na amostra analisada. Portanto, esses achados complementam as análises anteriores, destacando as variáveis que se comportam de forma diferenciada conforme subgrupos clínicos e demográficos.
A seguir, aplicamos o teste Q² de independência para investigar associações entre variáveis categóricas e o risco de CHD. Vamos verificar se as frequências observadas em uma tabela de contingência são diferentes das frequências esperadas caso as variáveis fossem independentes. Se o p-valor for menor que o nível de significância 0,05, a hipótese nula de que as variáveis são independentes é rejeitada, indicando que existe uma relação entre elas. Foram testadas 4 variáveis: sexo, tabagismo atual, presença de diabetes e hipertensão. Os resultados mostraram a associação estatisticamente significativa do risco de CHD com sexo, diabetes e hipertensão. Já com o tabagismo atual, não houve associação estatística relevante, apresentando p-valor de 0,22, ou seja, maior do que o alvo estabelecido, sugerindo que neste conjunto de dados o hábito de fumar atualmente não se destacou como fator associado ao risco cardiovascular. Isso pode indicar uma limitação da amostra ou refletir a influência de outros fatores associados. Para consolidar os resultados, montamos uma tabela resumo com os testes realizados para cada variável e seus respectivos p-valores, se houve significância estatística e uma breve interpretação do resultado. Isso facilitou a visualização das variáveis mais relevantes para o risco cardíaco. Por exemplo, a glicose apresentou diferença significativa tanto no teste de Mann-Whitney quanto em Kruskal-Wallis, o que indica uma relação clara entre glicemia e risco de doença cardíaca. A pressão sistólica teve comportamento semelhante, variando com a idade e o risco de CHD. Por outro lado, a frequência cardíaca não produziu diferença significativa para o risco de CHD, e o teste de colesterol total apresentou níveis semelhantes para todos os graus de escolaridade. Em conclusão, a análise inferencial reforçou os padrões observados na etapa exploratória, destacando variáveis clínicas como colesterol, pressão arterial e glicose como fortemente associadas ao risco de doença cardíaca. A aplicação cuidadosa de testes não paramétricos em função da ausência de normalidade dos dados garantiu a validade das inferências. Através desse estudo, demonstramos o papel fundamental da estatística na compreensão de fatores de risco na saúde, apoiando decisões baseadas em dados e evidências. Gostaríamos de agradecer aos ensinamentos da professora Cibele e a assistência prestada pela monitora Fernanda. Obrigado pela atenção.